Olá, bom dia a todos. Desde já quero dizer que todos são sempre muito bem-vindos aqui nesse canal. E peço também quem puder se inscreva nesse canal e não esqueça de deixar o seu joinha. Bom, estava falando sobre assunto de trabalho e quero dar continuidade nesse assunto porque esse assunto é um assunto muito importante e, como eu venho falando, muitas das vezes bem pouco divulgado. E é um assunto que é bom a gente estar sempre discutindo, estar sempre falando sobre esse assunto. Bom, em primeiro lugar, eu vou aqui falar uma coisa que muitos já devem saberem disso, mas é bom estar relembrando. Bom, tem as empresas, né? Tem as grandes empresas, pequena empresa, né? Tem as firmas. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que o funcionário, por mais bom que ele seja, que a empresa goste de funcionário, o seu patrão, a sua patroa goste de você, mas você quer ver eles passar a te olhar com olhos diferentes e deixar você numa situação às vezes ruim, é quando você cai doente e você precisa de um médico se tratar. A partir daquele momento, você parece que não, mas você para a empresa já não é mais o que você era antes, porque você já começou a fazer tratamento, já começou a faltar serviço para poder ir no médico. Só que eles não vê que o ser humano ele não é de ferro. O ser humano uma hora precisa de um médico, uma hora cai doente. Isso aí não tem como a gente escapar, isso é inevitável. Então, sendo assim, você já fica na frente do primeiro corte da empresa. É a mesma coisa quando tem as horas extra e você fica invitando de fazer hora extra, e isso tudo conta também para quando a empresa tiver de mandar alguém embora, você é o primeiro da lista. Isso aí não tenha dúvida disso. Só que existe suas leis e é como eu falei, muitas das vezes os direitos do trabalhador não é reconhecido. Ele só é reconhecido quando você bota na justiça. E isso daí torna o trabalhador às vezes ficar um pouco para baixo. Mas não fique para baixo e não pense assim, porque para tudo tem jeito, só não tem jeito para morte. Então, ou seja, o que eu venho falando é sobre esse assunto e pedindo também para tomares muito cuidado nas empresas, nas firmas, ou na obra que você pega. Eu vejo aí, tem uns grandes profissionais aí, muito bom mesmo, serviço bacana, lindo. O pedreiro ele não é só um pedreiro, para mim ele é um artista também, né? Até falar nisso, o pedreiro aqui ainda ganha até um salário razoável, mas deveria ser melhor pela profissão dele. Muitas das vezes não é tão reconhecido assim. E o pedreiro ele é um profissional muito importante para todos nós também. Sem contar as outras funções também, os outros profissão, que são muito importantes também. Então, ou seja, o que eu quero relatar aqui também mais é que hoje em dia tem um acidente de trabalho, como ele é muito conhecido, né? E você conhece bem que o acidente de trabalho é diferente de você ficar doente e se afastar por doença de trabalho. Só o que eu quero deixar bem claro aqui, que hoje em dia, dependendo da doença que você estiver e for obrigado a ir para o INSS, você também, essa doença, na verdade, ela pode ser reconhecida também como acidente de trabalho, né? Isso é muito importante a gente passar para as pessoas que não sabem, mas doença ocupacional, hoje em dia, ela pode, dependendo do grau e da doença, né, claro, você estando com o laudo, né, tudo direitinho, você pode constatar como acidente de trabalho. Claro que a maioria das empresas não aceita isso. Isso daí acontece mais através da justiça. Não tem jeito também. Muitas das vezes é como o INSS. A gente paga o INSS, na hora que a gente precisa dele vai fazer uma perícia, eles não dão o nosso benefício, nega o benefício. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir diretamente para a justiça, para poder estar reivindicando o nosso direito.
Isso é totalmente errado, mas não tem jeito. E peço também para tomarem cuidado no trabalho, porque é como eu falei, sempre quando você vai para o trabalho, em casa fica alguém te aguardando. E é bom que você vai trabalhar com espírito bom, com seu corpo bom, né? Com a mente boa. O trabalhador ele tem que estar tranquilo, consciente, sossegado na dele para poder ele estar fazendo o trabalho dele do dia a dia. Porque muitas das vezes uma perturbação na cabeça, um pensamento ruim não deixa o trabalhador trabalhar direito e nisso daí pode causar um acidente. É por isso que eu falo, o DDS é muito importante, a comunicação é muito importante, informação nunca é demais. Então, ou seja, o trabalhador deve tomar mais cuidado no seu próprio serviço, porque como eu já falei, muitas das vezes a empresa só se interessa para o trabalhador enquanto ele está bom. A partir do momento que ele está ruim, a empresa desfaz de você. Eu sou prova viva disso, né? Eu fiz aí umas 2 cirurgias da coluna cervical e da coluna lombar e durante 3 anos trabalhei direto, só com as minhas folgas normal, sem faltar um serviço. Quando eu faltei direto para não conseguir voltar mais trabalhar. Então esse é o meu passo que eu estou passando para vocês e vou divulgar muito mais assunto aqui, porque eu acho que isso é um assunto muito importante. Então, você se cuida bem do seu próximo, aonde você estiver trabalhando, porque às vezes um simples detalhezinho mais para frente você não relata na empresa, mas mais para frente pode te dar um problema sério, tipo uma farpa cravada no seu pé ou no dedo, né? Às vezes é um corpo estranho. O que é um corpo estranho? É alguma coisa que cai dentro da sua vista, né? E você cuidou daquela hora ali, deu uma melhorada, achou que está tudo bem. Na hora pode até parecer que está tudo bem, mas com o tempo aquilo pode vir causar uma sequela. Então essa sequela pode te deixar inválido. Então só lembrando bem, por isso que é bom o que eu falo, sempre trabalhar documentado, né? Existe aí vários documentos, como eu já falei, PT, a PR, né? E por aí vai. Tem muitos mais documentos aí que a gente pode falar por diante. E sem contar que o foco maior ainda como eu falo, existe o fiscal do trabalho, né? Então, infelizmente, tem empresa que tem empresa que não tem, mas quando não tiver, você faz o seu próprio papel, você imprime, né, o boletim, faz a ocorrência, dá na empresa, fica com a outra via, mas pelo menos você relatou, se calçou para mais para frente, se você precisar, você ter como provar que você aconteceu aquilo ali com você trabalhando na empresa, ou seja, serviço avulso mesmo, como a maioria faz aí. Então, sempre é bom estar se precavendo, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa, os nossos familiares precisam, então a gente ficando inválido, a gente sabe que vamos sofrer mais ainda, porque a gente sabe que o salário do INSS não é lá aquelas coisas para suprir a nossa necessidade em casa. E sem contar também que a empresa ela tem as obrigação dela de manter o que é de direito dos funcionários. Um dos direitos é cartão de passagem, ticket de alimentação, repouso remunerado, o seu descanso que você tem que ter na sua hora de almoço, seja 1 hora de almoço, 1 hora e meia ou até 2 horas de almoço. Isso vai de empresa para empresa, mas que tem que ter a sua hora de almoço, tem. Ninguém é escravo de ninguém. O tempo da escravidão, como todo mundo sabe, já acabou, mas se tornando algumas coisas sobre trabalho, a escravidão ainda existe ainda, né? Então nós temos que evitar muitas coisas, porque o trabalhador, se ele não olhar por si próprio mesmo, não vai ser a empresa que vai olhar para você. É como eu citei, a empresa só quer você quando você está bem de saúde, está trabalhando. A partir do momento que você caiu doente, que você precisou se afastar, você não serve mais para a empresa. Então isso aí é uma coisa que deve ser revista, né, principalmente para o Ministério do Trabalho, né? É um órgão que tem que estar fiscalizando muito essas empresas aí, pequenas empresas, grandes empresas,
Mas só que muitas das vezes é aquilo que eu falei, não acontece devido fiscal, porque muitas das vezes ele vai para outros lugares e na cidade só tem um fiscal só e deveria ter mais fiscalização, mas não tem, né? Você faz uma denúncia, leva anos e anos e talvez essa fiscalização nem aconteça, né? Então é bom você estar se precavendo. Então é assim, meus grandes amigos, os trabalhadores, peço que Deus abençoe a todos, peço a colaboração de todos vocês para estar aí me ajudando, divulgando esse vídeo, e vou estar sempre aqui falando desse assunto, de outros assuntos também, que é muito importante. O que eu puder passar para o próximo, com certeza eu vou passar. Então assim, ajude mais o próximo, que mais para frente com certeza você também vai ser ajudado. Tenha um bom dia todo e um forte abraço.